Olá, que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Encontro Marcado. Eu queria saudar os nossos internautas, você que acompanha o programa através do Facebook, do YouTube e você que está em casa assistindo mesmo a mídia de DVD neste momento de pôr do sol. Hoje nós vamos dar início a uma série que explica o surgimento da Igreja Adventista em nosso país. O cenário atual é muito empolgante. Temos várias igrejas espalhadas pelo Brasil, escolas, hospitais, editoras, temos também rede de televisão, redes de rádio, mas o início da igreja aconteceu há muito tempo atrás num cenário bem diferente. E eu já queria chamar a nossa repórter Jenny Vieira, que está lá no estado de Santa Catarina, ao lado de um historiador especialista na história do Adventismo no Brasil, e vai explicar como essa igreja chegou até nós. Feliz sábado, Guilherme. Feliz sábado para você que está em casa nos assistindo. Estamos em mais um encontro marcado de novo com vocês, mais uma sexta-feira, e eu converso com o Cristiano. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo. Ele que é professor de história e um especialista também na história do Adventismo aqui no Brasil, não é verdade? Verdade. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre como o Adventismo chegou aqui. E a minha primeira pergunta que eu tenho curiosidade de saber é qual que é a primeira igreja do Brasil, Cristiano? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Você me colocou aqui numa situação... Uma saia justa. Uma saia justa. Mas, na verdade, a primeira igreja adventista do Brasil organizada é Gaspar Alto. Porém, existiam igrejas que foram construídas antes da igreja de Gaspar Alto, porém não foram organizadas. Então, não foram registradas. Não foram registradas. Entendi. Então, a gente tem algumas igrejas espalhadas no Brasil que não tem, na verdade, como a gente saber, né, a data específica, qual foi a primeira, mas Gaspar Alto é a que foi registrada. Oficialmente, ela é a primeira. Tá certo. E, inclusive, a gente está perto aqui dessa região de Gaspar Alto, né? Sim, são 20 quilômetros apenas. Como que essa mensagem, a mensagem do Adventismo, chegou até a cidade de Gaspar Alto? Então, essa é uma história bastante curiosa, porque Deus usou métodos incríveis para que esse evangelho chegasse a esse país, né? Quando os alemães, lá para os idos de 1860, alemães, italianos e poloneses vieram para o Brasil, eles receberam um pedaço de terra do governo brasileiro, onde eles plantavam, tinham pequenas plantações, né, de subsistência apenas, e um lugar muito importante para essa gente, para esses colonos, era a chamada venda. Era na venda, né, que era um comércio, onde se vendia de tudo, desde ferramentas até sementes, mantimentos, o que eles precisavam comprar. Ali também era um ponto de encontro, onde eles trocavam as coisas, onde eles conversavam, onde eles trocavam uma ideia. Sim. E também tomavam uma cachaça, né? Então, numa dessas ocasiões, houve uma briga aqui na cidade de Brusque, e um dos jovens envolvidos ali, ele chamava Borchardt, e ele era muito forte. E ele se envolveu numa briga, não se sabe porquê, mas ele deu um soco, né, muito forte no seu oponente, que chegou a desmaiar o oponente. E cheio de gente ali ao redor vendo a briga, né? E alguns falaram assim, olha, eu acho que ele está morto, sabe? Porque a pancada foi violenta, né? E o Borchardt, então, com medo de que ele tinha matado realmente o seu adversário, ele resolve fugir, voltar para a Alemanha. Então é interessante porque nessa época o porto era Itajaí. De Itajaí até Brusque, onde aconteceu essa briga, são 40 quilômetros. E tinham dois tipos de acesso. As mercadorias, as coisas maiores, elas vinham por barcaças, por balsas através do rio Itajaí-Mirim. E também existia um caminho, mas o caminho era uma picada, era um caminho muito estreito, difícil de vir. E Borchardt, ele optou por esse caminho para fugir. E ele chegou até o porto de Itajaí, entrou clandestinamente no navio, se escondeu lá no meio das caixas de carregamento do navio, então, para fugir para a Alemanha.
Lá, quando o navio já estava em alto mar, ele foi descoberto, né? O capitão obrigou o Borchardt a trabalhar para poder pagar a sua passagem. E numa dessas idas aí, que ele estava dentro do navio, ele se encontrou com 2 missionários. E esses missionários então perguntaram para esse o Borchardt, se ele tinha algum endereço de alguém conhecido no Brasil, porque eles queriam mandar literaturas evangélicas para o Brasil. Até inclusive perguntaram para ele se ele conhecia alguém evangélico. E ele falou, olha, o meu padrasto, Carlos Drefke, ele é luterano. Então esses 2 missionários pegaram o endereço e começaram a mandar. Interessante que o primeiro pacote que chegou nessa venda aí, que era do senhor Hort, né, da família Hort. Que era o local onde todo mundo se onde encontrava. O local todo ali. mundo se encontrava, porque na época não tinha como entregar nas casas das pessoas, então ficava na venda, as pessoas iam buscar na venda, ali era o ponto de encontro. E quando o Carlos Drefke viu esse pacote, ele não quis receber, porque ele disse, eu não encomendei nada da Alemanha. E ele estava com medo que tinha que pagar, né? Mas como o selo já estava pago e pela curiosidade das pessoas ao redor dele que queriam ver o que era aquilo, ele abriu. Eram 5 revistas, né, Sinais dos Tempos, e ele então distribuiu uma revista para uma pessoa, outra para outra, e ficou com uma também. E é interessante porque a história nos conta, a gente não tem muitas informações sobre isso, mas a história nos conta que já ali nesse momento, pessoas ficaram interessadas na literatura. Sim. Essa primeira revista, Sinais do Tempo. Exatamente. E começou a chegar mais literatura, e mais literatura. E por fim, o Carlos Drefke, ele ficou com medo. Disse, não, um dia também vai vir a conta. Então ele cancelou, ele não quis mais receber. Então ele procurou alguém para poder receber a literatura no lugar dele. E ninguém queria, porque o medo de ter que pagar, né? Então, até que finalmente acharam era o Dressler, era um bêbado. Ele usava, então, começou a receber as revistas, as literaturas, e usava como troca de bebida alcoólica. O dinheiro era muito pouco, né? As pessoas faziam muitas trocas naquela época. Então ele recebia essas revistas e ele devolvia Ele em troca recebia as revistas e trocava por cachaça na venda. Né? E o dono da venda, como o papel era muito raro naquela época, muito difícil, ele embrulhava então alguns produtos naquele papel, onde entra então, Jenny, a história do Guilherme Bels, de Gaspar Alto, que viajou mais ou menos uns 40 quilômetros até essa venda para comprar mantimentos, ferramentas e também um pedaço de sabão. E o pedaço de sabão, o comerciante ali, o dono da venda, embrulhou esse pedaço de sabão em uma dessas páginas da revista que tinha trocado com um bêbado, e nessa parte da revista ali falava justamente sobre o sábado. E foi aí então que ele Guilherme, se interessou pelo Exatamente, Guilherme levou o sabão para casa, não sabia que ele estava levando algo muito, muito mais precioso do que o sabão, que era a verdade da salvação eterna, né? Entendi. E ele começou a estudar em alemão e começou a guardar o sábado sozinho através daquele folheto que um bêbado trocou por bebidas alcoólicas, né? Interessante, né? Tá certo. Professor Cristiano, muito obrigada por nos conceder essa entrevista e contar um pouquinho, a gente sabe que tem muito mais detalhe, né? Mas nos contar um pouquinho dessa história maravilhosa que é a história do Adventismo no Brasil. Olha, o prazer foi todo meu, obrigado a vocês pelo convite. E no que precisar, a gente está aqui para ajudar. Tá certo, obrigadão. Guilherme, essa foi a nossa entrevista de hoje. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre a história da Igreja Adventista aqui no Brasil. E a gente fica por aqui, um abração e até a próxima. Que história incrível! Quem imaginaria que a igreja teria o seu início aqui no Brasil através de um bêbado e um pedaço de jornal? E através desse relato a gente consegue compreender que Deus também se revela em situações inesperadas e inusitadas, revelando o seu amor por nós. Não só a sua justiça, mas também a misericórdia. Que equilíbrio de Deus, não é verdade? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre essas características do caráter de Deus? Eu convido o pastor Marco Bueno para a nossa reflexão.
Você já falou alguma coisa que não deveria? Que te trouxe arrependimento? Bom, isso às vezes acontece. E se acontece, você só tem dois caminhos a seguir. Ou você pede perdão à pessoa que você acabou ofendendo, reconhece o erro que cometeu, ou você convive com as consequências das palavras que você mencionou. Não tem jeito. Quando você fala de justiça e perfeição, Deus é imbatível. Ele nos conhece muito bem, conhece os nossos corações, aquilo que vai na nossa mente, os nossos pensamentos, e é exatamente por isso que Ele pode nos definir, julgar a cada um de nós. Mas quando nós olhamos para Deus, parece que nós não conseguimos fazer a mesma coisa. Nós corremos pelo menos dois grandes riscos. Ou nós olhamos para Deus como um Deus ditador, mau, cruel, um Deus firme, quase farisaico. Ou nós olhamos para Deus como um Deus do amém, aleluia, sem compromisso. É aquilo que é chamado de graça barata. Mas Deus não é nem um extremo, nem outro. Deus é exatamente o ponto de equilíbrio. Veja o que nós temos na Bíblia, no Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Você percebe o que diz o texto? Deus é perfeito, Ele não erra. Ele conhece o seu e o meu coração, é por isso que Ele pode nos julgar. Ele é graça, mas também Ele é justiça. Ele é equilíbrio. Uma das maiores demonstrações de graça que nós podemos ver hoje foi a maneira com que Deus usou para que o Evangelho chegasse ao Brasil. Quem poderia imaginar que Deus usaria um alcoólatra, embriagado, suposto homicida, para trazer a mensagem para essa região do país? Quem imaginou que Deus poderia usar um pedaço de papel, um jornal, enrolado numa barra de sabão, para trazer a mensagem da breve volta do seu filho a essa terra? Deus jamais erra. Deus é perfeito. Deus é demonstração de graça e justiça. Hoje nós vivemos um período de graça, mas em breve também experimentaremos a justiça de Cristo. Deus voltará a essa terra e julgará os seus filhos. E sabe qual vai ser a pergunta que Ele vai nos fazer? O que você fez com a graça que eu te dei? Pense nisso. E chegou o momento de colocarmos o ponto final no programa Encontro Marcado desta semana. E uma dica para você, aproveitando que já estamos vivendo as horas de sábado, aproveite para conversar com a sua família, saber como é que foi a semana aí dos seus amigos, quem sabe mandar uma mensagem para alguém que está distante e investir no relacionamento familiar e entre amigos. E você que tem algumas dúvidas sobre o sábado, acesse o nosso site www.aml.adventistas.org. Basta apenas clicar no ícone do programa Encontro Marcado. Você que nos assiste pelo YouTube, basta clicar no primeiro link da descrição. Aos nossos amigos do Facebook, curta, compartilhe e marque os seus amigos também nessa publicação para levar essa mensagem de esperança adiante. A gente se encontra na próxima sexta-feira no nosso Encontro Marcado.